Olá, seja muito bem-vindo ao Imóvel CWB Podcast, onde o assunto é mercado imobiliário e o foco é Curitiba. E hoje o assunto vai tratar de um tema muito interessante. Curitiba está mudando, está crescendo, está verticalizando, os valores dos imóveis estão explodindo e isso está fazendo com que haja um movimento muito interessante. A classe média hoje ela está sendo expulsa, ela está saindo dessas regiões porque essas regiões estão ficando muito caras, seja no valor do metro quadrado ou seja no custo do dia a dia. E a gente vai falar hoje também por que, que a cidade cresceu tanto? O que está acontecendo com Curitiba? Porque os bairros valorizaram, os prédios estão ficando mais modernos, a cidade está em obras, tem muitos lançamentos acontecendo, mas junto com isso, morar bem também ficou muito caro. E talvez o problema nem seja mais comprar o imóvel, seja manter, sustentar a vida nesses bairros que estão se elitizando e ficando realmente impraticáveis no dia a dia. Hoje, todos os custos estão subindo, né? Gasolina, condomínio, salários dos funcionários que trabalham nesses prédios. Então, está ficando muito difícil realmente manter a vida nesses bairros que estão ficando caros. E Curitiba mudou rápido, não é só o metro quadrado, é o trânsito, é os condomínios que dispararam os valores, já tem muita matéria falando sobre isso, e os bairros como Batel, Cabral, Água Verde, até mesmo Ecoville, que é um bairro não tão antigo, também está ficando inviável para a classe média. E para a gente falar disso, a gente trouxe o Fernando da Exo Imóveis, que vive isso no dia a dia, nas transações, no atendimento aos seus clientes compradores, e consegue entender exatamente quais são essas mudanças e como que elas estão alterando os fluxos dos negócios. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast para tratar desse assunto. Me diz uma coisa, como que Curitiba está se comportando, como que o cliente comprador está se comportando nessa cidade que é relativamente nova, mas que está mudando rapidamente de perfil? Então, na verdade, Curitiba cresceu bastante, né? Curitiba está acelerada e o comprador está cada vez mais exigente. Tá? Então, o que significa isso? Ele está olhando muito qualidade de vida, olhando o que faz sentido para ele em termos de deslocamento, em termos de conexão, em termos de vivência, como que isso vai afetar o dia a dia dele. Então, hoje nós temos um comprador muito mais inteligente olhando para todos esses pontos importantes. Tá. E o cliente vendedor, né? Porque tem muita gente que tem imóvel nessa região, imóveis bons, prêmios, mas que envelheceram, imóveis grandes, né? Imóvel que ficou muito grande, a casa esvaziou, que não conversa mais com a vida da pessoa nesse momento, que ficou caro também manter, condomínio explodiu, né? Como que está o mercado para esses produtos que muitas vezes assim, são imóveis grandes, mas são antigos, vão precisar de reforma, tem muita metragem, despesa alta. Como é que está esse Legal, mercado? Ricardo. Então, assim, hoje o bacana de Curitiba é que é uma Curitiba heterogênea, né? Nós temos diferentes perfis de pessoas que buscam produtos diferentes em regiões diferentes. Então, não é o fato de ser um imóvel antigo, tem muito a questão do retrofit hoje, pessoas que querem áreas maiores, que ficam em casa por mais tempo, que faz sentido para ela ter um produto de uma metragem grande. Então, tem mercado para todo o produto hoje. E os investidores estão com os olhos muito abertos para Curitiba, porque ela está em franca expansão e muito desejada. Tá, vamos lá. Então, Fernando, para a gente começar aqui, vamos direto ao ponto, que vou fazer perguntas bem específicas para você explicar para nós como que está isso, tá? Curitiba, é ainda uma cidade boa para se viver ou está virando uma cidade bonita de olhar, mas no dia a dia está pesado aí? Não, Curitiba é uma cidade muito boa para se viver, né. Então, Curitiba cresceu, ela está mais acelerada e está mais exigente, tá. Então, assim, hoje nós temos uma capital que ela desconecta muito das outras, que nós temos um urbanismo muito bem, organizado, áreas verdes, parques, uma segurança relativa. Só que isso está trazendo um custo bem pesado para o morador de Curitiba. Legal. Quer dizer, para o curitibano está ficando difícil. Para quem vem de São Paulo, tá bom, mas para quem é aqui está difícil. Exatamente. Tranquilo. Tá, vamos lá. Qual que é o erro que você vê a maioria dos compradores cometendo na hora de comprar um imóvel e que eles só percebem depois que isso pesou no dia a dia e na qualidade de vida? Tá, Ricardo, essa pergunta é muito boa, porque, o erro maior que eu percebo é o comprador que vai pela emoção, tá. Então ele quer comprar um imóvel bacana, num bairro nobre, mas ele não olha para a rotina que ele tem no dia a dia. E aí a hora que ele entra no imóvel, ele percebe que ele pecou nesse detalhe.
tá? Então, vou te dar um exemplo bem básico. Às vezes, ele mora muito longe do trabalho. Aí, o tempo que ele leva de deslocamento casa-trabalho já não justifica Sim, esse produto nessa região. Então, ele perde muito qualidade de vida com isso. Outro exemplo básico: a pessoa trabalha no home office e foi visitar o imóvel num sábado. Quando ela entrou, ela descobriu que o barulho da rua o dia inteiro incomoda na sim, atividade dela. sim. Então, são detalhes importantes que o comprador tem que estar atento na hora de escolher o imóvel. Mas acho que esse é o principal detalhe: não conversar com o estilo de vida dele. É, acabou a época que demorava 15 minutos para você chegar em algum lugar em Curitiba, Não né? é Hoje a verdade? coisa do trânsito acho que é realmente a coisa que mais está pegando nesse momento aí. E me diz uma coisa, falando em trânsito, né? Quanto custa, né, morar longe do seu trabalho, da escola do filho, né? E estou falando de custo não só financeiro, estou falando da questão da energia, do tempo, né? Isso realmente está aparecendo nas Ó, negociações? eu vou te contar um case aqui bem interessante. Tem um cliente que adquiriu uma casa no Alphaville Graciosa. Ele é um diretor da Volvo, tá? Então, num dia normal, ele leva 1h40, 2 horas de deslocamento. Se ele pegar o rush, isso vai para 2h30, 2h40. Estão falando do quê? De Curitiba ou de São Paulo? Então, ele entendeu que seria possível encaixar a rotina dele com esse deslocamento. 6 meses depois, ele falou: Não dá mais. não dá para encarar o trânsito. Está muito pesado e a qualidade de vida dele. Então, ele está no lugar mais nobre que nós temos aqui de Curitiba e é maravilhoso, só que não Não conversa conversa com a vida com a dele. vida dele. Então, Entendi. isso pesou Isso demais. realmente tá pegando. Sim. Legal. Tá, e vamos lá. Então, falando nisso hoje, né, vamos falar qual que é o verdadeiro luxo de quem está comprando imóvel, né? Estão falando de ter metragem, de ter deslocamento curto, nós estamos falando de ter comodidades dentro de um condomínio. O que que é o luxo hoje? O que as pessoas estão procurando? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Até pouco tempo atrás, luxo era você ter um imóvel com uma planta generosa numa região nobre, certo? A gente falava de mármore, a gente falava de pé direito alto, e hoje mudou demais a rotina das pessoas em Curitiba. As pessoas procuram praticidade, conforto, agilidade, uma vida mais simples. Então, eles estão reduzindo de tamanho para ter. É o famoso menos é mais. Tá? Então, o novo luxo de hoje, Ricardo, eu acho que é o tempo. Esse é o novo luxo de hoje. Entendi, Tá? legal. Falando em luxo, né, vamos falar assim, quais são os bairros, né, de Curitiba que mudou tanto de perfil, né, bairros aí que são valorizados, que estão muito próximos aí das principais vantagens de uma cidade, parques, comércio bom, e que mudou de perfil e que está fazendo com que a classe média seja afastada desses bairros, né, porque está acontecendo aí uma coisa Ah, de realmente de mudança de sim, perfil do... sim, com certeza. Eu vou pegar aqui um exemplo bem interessante, que é a região do bairro do Batel, né? O Batel, hoje nós temos dois perfis de produtos. Os edificações que são mais antigas, que tinham uma metragem generosa, acima de 180 metros quadrados, plantas grandes, um ou dois apartamentos por andar, nenhuma infraestrutura no prédio, que hoje tem um porteiro que é 24 horas, e eu tenho um custo elevadíssimo de condomínio. Do outro lado, eu tenho as novas edificações, os produtos estão mais compactos, já conversando com o que a cidade exige. No entanto, o metro quadrado desses imóveis estão nas alturas. Então, isso está fazendo com que a gente vá empurrando um pouquinho a classe média para os bairros mais satélites. Tá? E os bairros estão sentindo já isso. Aí eu pego aqui o Água Verde, pego o Bigorrilho, pego o Juvevê, que são bairros tão interessantes também, mas que já está empurrando a turma um pouco mais para fora. Entendi. Hoje quer dizer, então, que o pessoal que tem gente que quer esses produtos maiores e tal, mas assim, quem está nesses produtos não consegue manter mais a qualidade, a vida nesses produtos, é isso? Encareceu demais, Sim, né? Morar próximo da região central e esses bairros tem um custo bastante altíssimo. elevado. Legal. Vamos lá, Fernando. Qual que é o primeiro sinal que alguém, né, que você vê em alguém que comprou um imóvel e que descobre que não combinou com a vida dela? Você fala assim, putz, a pessoa foi lá, comprou, ou você estava negociando um imóvel, você mesmo percebeu e falou, cara, tá comprando, mas isso aqui vai dar problema ali na frente. Eu acho que a gente recai no fator, de novo, do tempo. Tá?
Quando a pessoa percebe que está faltando horas do dia dela, é muito comum as pessoas falarem, estão faltando horas do meu dia, né? Tinha que Sim, ter 30 horas do dia sim, para poder sim. fazer tudo que eu tenho que fazer. Esse é um dos maiores sinais. E aí, com isso, Ricardo, as pessoas acabam perdendo a qualidade de vida. Vamos pegar, por exemplo, você tem que sair da sua casa para levar o seu filho para a escola, depois ir para o trabalho. E a volta é a mesma coisa. Sim. Tá? E aí, o tempo que você perde em trânsito, você pega o teu filho na escola, no trajeto da escola até em casa ele dormiu, porque está muito tempo parado. Dormiu e já mudou a rotina dele. Então, ele vai chegar em casa, e essa criançada hoje, um pouquinho de tempo, eles estão com a bateria milhão por hora Sim. de volta. Então, assim, chega em casa, muda a rotina, vai dormir mais tarde, aí os pais estão cansados também, o que eles entregam para os filhos? Tela, é celular, é o iPad, é o computador para a criança poder se Sim, acalmar, né? sim, E eles também precisam ter o tempo deles, né? Então, sim. assim, é a percepção que está faltando horas no dia, e aí a qualidade despenca, né? E aí, o que é interessante? No acúmulo dos anos, você vai sentir isso mais pesado, né? No dia a Então, dia, talvez não apareça. de novo, nós estamos falando de tempo, de novo, Tempo, nós estamos falando de trânsito, de novo, a gente está falando da rotina do dia a dia, né? exatamente. Então, acho que o ponto principal nesse caso, pensando, é a pessoa que está comprando um imóvel, achar um imóvel que encaixa na sua vida, não é isso? Exatamente. Não é ela encaixar no imóvel. Isso, exatamente. Esse que eu acho que é Interessante. o ponto mais cirúrgico ali. Legal. Tá, agora vamos lá, Fernando, para a gente encerrar. Curitiba tá, né, sempre foi uma cidade que falou muito da qualidade de vida. Morar em Curitiba é bom, né, veio muita gente, migrou para cá, a cidade que realmente cresceu. Só que vamos lá, hoje realmente essa Curitiba ainda ela existe ou ela está nessa coisa desse marketing louco aí que está fazendo todo mundo vir aqui comprar imóvel, mas que está derrubando muito essa qualidade de vida? Isso, Curitiba é uma cidade para viver, é uma cidade para investir hoje. Então, Ricardo, eu acho que a resposta é os dois, né? Ele é uma cidade, ela ainda é uma cidade boa para se viver, e é por isso que os investidores estão de olho, olhos abertos na cidade, tem muita oportunidade acontecendo ainda, e ainda se você comparar com outras capitais como São Paulo, Florianópolis, o nosso metro quadrado ainda está mais interessante. Então, isso está atraindo investidores, está fazendo com que a cidade se desenvolva, e eu acho que a grande sacada aqui é que ela cresça com sustentabilidade. Porque nós temos que ter uma Curitiba boa para quem mora e para quem trabalha nela no dia a dia, e não para o investidor que está colocando apenas o dinheiro aqui e Sim. trazendo algum resultado, né? Então, eu acho que linkar isso, se nós conseguirmos atravessar essa barreira, vai continuar sendo uma cidade muito boa para morar. Legal. Bom, pessoal, é isso. Curitiba está passando por uma transformação muito grande, está num ritmo acelerado, fora do que era o normal. Isso tem acontecido num curto espaço de tempo e a gente precisa entender o seguinte: vai continuar mudando. A cidade está aumentando, a cidade está realmente. Não existe mais uma Curitiba e uma região metropolitana. Hoje já existe uma grande Curitiba. Na verdade, todos os bairros, todas as cidades em volta, satélites, já se conectaram com Curitiba, e Curitiba realmente já é uma metrópole, já, né? Acabou a época do Curitiba, 15 minutos estou em algum lugar. Não, Não tem mais isso, né? isso não existe mais, não existe mais. Então, esse é o ponto, pessoal. Comprar bem não é simplesmente achar o imóvel perfeito, é achar um imóvel que encaixa na sua rotina, que faça a sua vida ter qualidade. Porque também não adianta você morar num apartamento super bacana, mas no restante do teu dia, na hora que você sai dele, a sua vida é seu inferno. Concorda, Fernando? Exatamente isso. Isso é perfeito, Ricardo, porque hoje nós temos bairros com uma infraestrutura muito interessante que você não precisa do carro para fazer a rotina do dia a dia. Então, se encaixar isso na tua rotina, se você não precisa deslocar, é muito interessante você Sim, procurar esse tipo de sim. opção, né? Pessoas que querem estar mais afastado, legal. Tem que entender que vai ter esse ônus, Vai ter esse essa ano. conta para pagar. Resumo, o luxo é tempo. O luxo não é mais ter aquele imóvel dos sonhos, é você ter tempo para poder viver sua vida. Fernando, muito obrigado pela tua participação. A gente te aguarda no próximo episódio para a gente trazer mais coisas sobre Curitiba. E seja sempre bem-vindo aí para estar com a gente, ok? Obrigado, Ricardo. Um abraço para você. Pessoal, é isso. Talvez a grande mudança do mercado imobiliário seja exatamente entregar produtos que realmente agregam na vida das pessoas e facilitem o seu dia a dia, tragam qualidade de vida, porque Curitiba não é mais uma cidade pitoresca pequena, se tornou a grande Curitiba. O metro quadrado continua importante, mas tem que levar na conta o custo de se viver nessa região e a questão do tempo, da sua qualidade de vida, porque a discussão deixou apenas, não é mais só onde morar,
é como você vai morar, ok? No próximo episódio, a gente vai tratar da parte de tributação sobre aluguéis. O mercado está mudando, a nova legislação tributária vai pesar a mão em cima de aluguéis e quem não se preparar para isso vai descobrir que realmente a tributação vai comer uma boa parte dos rendimentos. Ok? Até o próximo episódio.